Olá, tudo bem? Eu sou Ana Tex, especialista em marketing digital e hoje eu vou responder a pergunta que é: como me tornar uma referência na internet no meu assunto? Então, vamos lá, fica comigo. A primeira coisa para você se tornar uma referência na internet sobre o seu assunto, e isso é uma coisa muito importante porque quando você tem referência, você ganha credibilidade, confiança, e isso faz, logicamente, que você tenha uma legião de seguidores, você consiga vender seus produtos e serviços. Mas uma coisa super importante é: você tem legitimidade para falar do seu assunto? Você conhece, você tem habilidade, você tem casos práticos. Isso é super importante porque senão você vai estar vendendo ilusão, uma falsa ideia. Então, primeira coisa, você tem? Se você não tem, então comece a pesquisar, comece a estudar e aí sim, quando você tiver prática naquilo que você sabe fazer, tudo bem, aí você volta nesse vídeo aqui. Mas hoje eu quero falar com você que tem sim experiência, tem prática, tem habilidade, tem estudos de caso e pode sim se tornar uma referência no seu mercado. Como que era antes da internet, antes de hoje ter vários canais para você criar conteúdo, né, sobre o seu assunto? Como é que era? Você tinha que aparecer num programa de entrevista, numa revista, num jornal, para você ser endossado, endossada, para você ter referências, para você ter credibilidade, sim. Então, antes de você ter todas as possibilidades que as redes sociais trazem para você, você tinha que ser referenciado por uma mídia de massa. E isso não era para muitos, né? Isso era para quem tinha network, pessoas que indicavam, ou para quem tinha dinheiro para poder pagar uma publicidade, pagar um jornal, uma revista, uma televisão, uma rádio. Então não era para muitas pessoas. É por isso que hoje você vê vários experts, várias pessoas se tornando famosas na internet, não só experts, mas músicos, artistas, comediantes, se tornando famosos na internet, ou seja, nascendo na internet. E isso é muito interessante, porque eles não precisam de uma mídia de massa para se validar. Agora, dá para se tornar uma referência usando a internet? Sim, qualquer produto ou serviço ou ideia que você tenha, você pode utilizar a internet criando conteúdos para educar o seu público, porque na verdade tudo é uma questão de você educar. Se a pessoa não sabe o que você faz, não sabe o seu método, não sabe o que está por trás aí do que você tem para falar, não adianta nada. Você tem que educar as pessoas para que elas abram a mente para aquilo que você quer dizer para elas, para aquilo que você quer mostrar para elas. Então, por exemplo, no meu caso, eu falo de marketing digital, mostro ferramentas e isso eu utilizei com os meus clientes, eu utilizo na minha vida, então eu converso com as pessoas. E muita gente que não conhecia as mídias digitais para negócios, achava que era só postar uma comida ou uma roupa, postar fotos delas mesmas. Muita gente não achava que podia usar as redes sociais para negócios. Então, com base no conteúdo que eu gero na internet, essas pessoas começam a ver que, nossa, que interessante, eu consigo também fazer isso, eu posso fazer isso para o meu negócio. Então, é uma questão de educação. Você tem que educar o seu público. É muito importante dizer que para educar o seu público, você tem que ser muito, muito específico, específica no seu nicho, no seu público-alvo e no seu assunto. Porque não adianta você falar de tudo na internet, porque quem fala de tudo não fala de nada, quem é genérico. Você tem que ter um foco e muita gente está errando nisso. Tá querendo ser considerado um expert em alguma coisa, mas começa a falar de tudo, começa a misturar muitos assuntos. Então, qual é o seu assunto? Foca no seu assunto. Então, por exemplo, se você quer falar como costurar, né? De repente você é uma expert em costura e você quer ensinar isso para as pessoas. Lógico que se você começa a ensinar, você começa sim a se tornar uma referência, porque na internet isso acaba sendo muito rápido quando você tem conteúdos de qualidade. Então, foque nisso. Não começa a falar de outra coisa que não tem nada a ver. De repente você vai falar também de cozinhar em casa. Não, você vai focar num determinado assunto e você pode conseguir ganchos, né, no mesmo assunto ou num outro assunto que traga para o seu assunto. Como assim? Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui no meu caso, né? Eu falo de marketing digital, principalmente utilizando as novas mídias digitais, as redes sociais. Então, se eu quiser falar de mentalidade, né, de comportamento humano, eu vou
pegar este assunto, comportamento humano, e vou pegar um gancho para o meu assunto, marketing digital. Por exemplo, como que o comportamento humano, como que a ansiedade, ela pode atrapalhar as questões no seu marketing digital. Então, eu posso pegar este gancho e pegar no meu assunto aqui. Agora, eu não posso simplesmente trazer um assunto do nada para o meu negócio. Então, é muito importante você ter os ganchos certos para linkar um assunto no outro, ok? E para que o seu assunto seja interessante, você tem que falar para um público que tem um problema que você resolve. Sim, porque se você está na internet buscando ser referência no seu negócio, você tem que resolver um problema. Isso aí é super importante. Então, existe um problema, qual é esse problema, como que você resolve? Escreve aí, porque isso é super importante. E às vezes existem vários problemas, então você tem que saber exatamente quais são esses problemas, como que você soluciona estes problemas para que você consiga se comunicar com o seu público. Nesse vídeo aqui, por exemplo, o problema é que muitas pessoas querem construir conteúdos na internet, entenderam isso, mas não sabem como se tornar uma referência. Ou então tem pessoas que são referências no mundo offline e querem se tornar uma referência no marketing digital. Então esse vídeo resolve esse problema aí. Outra coisa importante com relação a você construir conteúdos na internet para se tornar uma referência é saber exatamente quais são as mídias que o seu público está. Não esqueça que hoje em dia nós podemos gerar conteúdo na internet, né, e chegar às pessoas certas. Mas às vezes você pode achar que está todo mundo no Facebook, então vou gerar conteúdo no Facebook, quando na verdade você tem muito mais público no Instagram ou muito mais público no LinkedIn. Então você tem que saber exatamente onde é que está o seu público e esse público que você quer atingir, como que ele consome esse conteúdo. Às vezes é uma pessoa que lê muito mais, ou que ouve podcast, ouve muito mais, ou pessoas que gostam de vídeos. Então, você tem que saber exatamente como é que as pessoas consomem e gostam de consumir o seu conteúdo. É muito importante dizer também que existem pessoas que estão totalmente conscientes do problema dela e o problema que você resolve. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quero casar e eu tô noiva, eu sei que eu preciso, por exemplo, de alguém para organizar um casamento. Então, se você é uma cerimonialista de casamento que faz conteúdo na internet, você tem que estar ciente disso. A pessoa que você está falando, ela sabe que ela precisa de você ou não? Ela está consciente ou não? Porque existem os conscientes e existem os inconscientes. Então, nesse outro caso, só que um pouquinho diferente, eu posso ser uma noiva que ficou noiva agora e eu não sei nem por onde começar a organizar um casamento, eu nem sei que eu preciso de uma cerimonialista, nem passa pela minha cabeça, eu acho que eu tenho que organizar tudo sozinha. Então eu sou uma pessoa totalmente inconsciente. E existem dois tipos de comportamentos diferentes dos conscientes e dos inconscientes. Se eu sou essa pessoa consciente de que eu preciso de alguém para organizar o meu casamento, talvez eu não seja consciente que existe cerimonialista, mas eu sou consciente que eu preciso de alguém para organizar um casamento. Então, se eu sou consciente, onde eu procuro? No Google. Sim, provavelmente eu vou procurar no Google, se eu sou uma pessoa consciente disso, eu vou procurar como organizar um casamento ou preciso de uma pessoa para organizar um casamento. Você nunca sabe direito como que as pessoas vão procurar, então teste várias coisas, porque as pessoas procuram por vários tipos de palavras-chave ou frases-chave, né? Então eu posso procurar assim, pessoa para organizar um casamento, organizador de casamento, e às vezes não só aquilo que você acha que seria cerimonialista, no caso. Agora, se eu sou uma pessoa inconsciente, eu não sei que eu vou ter todo esse trabalho, tá? Então, o que pode acontecer? Você pode me impactar com seu conteúdo no Facebook, um anúncio, por exemplo, ou um anúncio no Instagram. Você está impactando pessoas que podem ser seu público-alvo com um anúncio e neste anúncio você tem um conteúdo que abre a cabeça da pessoa. Então, por exemplo, você pode falar: olá, tudo bem? Você vai casar? E não sabe nem por onde começar, você tá perdida, olha a dor, tá vendo a dor? Você tá perdido e não sabe por onde começar, então calma que eu vou falar hoje 5 passos para você organizar o seu casamento. E nesse conteúdo você pode jogar a questão do cerimonial, de que existe o cerimonial. Não ache que todo mundo sabe o óbvio que é pra você, o óbvio, porque o óbvio é óbvio pra você. Então, às vezes você acha assim, todo mundo sabe o que é um cerimonialista de casamento. Tô dando esse exemplo, tá? Mas o seu negócio, com certeza, é a mesma coisa. Você acha que todo mundo sabe. E às vezes as pessoas
não sabem. Aliás, na maioria das vezes as pessoas não sabem o que você faz, não sabem como serve o seu produto, o seu serviço, e isso acontece muito das pessoas errarem aí. Então, por que eu tô falando sobre isso? Porque estar nas mídias digitais, estar na internet, é estar diferente, em diferentes formas, em diferentes canais. Então, para estar no Google, que é um lugar onde as pessoas conscientes procuram, e no YouTube também, são buscadores, o que acontece? Né? Eu tenho que criar conteúdos com títulos que as pessoas vão procurar. Então, como organizar um casamento, no caso. Tá? No meu caso, quando eu falo de rede social, eu coloco títulos que as pessoas procuram que tem a ver com as redes sociais. Então é exatamente isso, acredito que você tenha me entendido, se não entendeu, comenta aqui, porque isso é muito importante ficar claro. Se você quer ser uma referência no seu assunto na internet, é criar diferentes conteúdos para públicos conscientes e inconscientes. A partir do momento que a pessoa te achou, que achou o seu conteúdo e viu que aquele conteúdo pode ser importante para a vida dela, o que você vai fazer agora é dar doses de conteúdos que vão resolvendo algumas dores do seu público, que vai conversando com o seu público, que vai ajudando. E é muito importante você ajudar as pessoas na internet através dos seus conteúdos. É isso que vai gerar confiança, credibilidade para que as pessoas gostem do seu conteúdo, para que elas referenciem os seus conteúdos, indiquem para os amigos e para que você se torne uma referência. E você deve também não ficar focada em venda, não achando que, por exemplo, um vídeo que você fez, nesse caso esse vídeo aqui, vai te gerar venda, que você quer, olha, eu fiz esse vídeo, eu quero que você compre de mim. Não, você está ajudando pessoas e é através da confiança que as pessoas vão vendo em você um formador de opinião, uma referência e talvez elas comprem algo de você. Mas você não tem que ficar se estressando, você tem que gerar conteúdo na internet porque você gosta de ajudar pessoas. Isso é super importante. Então foque primeiro em ajudar as pessoas com base naquilo que você tem de habilidades, de estudos de caso, aquilo que você sabe realmente fazer. Outro ponto fundamental é a constância. Não adianta você criar um conteúdo hoje e daqui um mês criar outro, e daqui 3 meses, daqui um ano criar outro. Esse é um erro. Muitas pessoas construíram conteúdos, construíram comunidades e pararam no meio do caminho. E a constância é super importante. A não ser que aconteça uma coisa muito grave com você ou que você desista, tudo bem, mas se você quer seguir com essa estratégia de você criar conteúdos na internet para se tornar uma referência, você tem que estar presente, porque ninguém vai se tornar uma referência sem estar presente na vida das pessoas. E olha que na internet é muito rápido, né? Se você não tá junto da sua comunidade, essa comunidade ela vai se dissipando. Então isso é muito importante também, você ter constância. Quando você começa a criar conteúdos, você começa a se tornar uma referência no seu assunto. E quando você começa a se tornar uma referência, você começa a gerar uma comunidade em torno do seu assunto. São pessoas que comentam, e aí uma vai comentando o comentário da outra, uma vai vendo o comentário da outra, e vai se tornando uma comunidade. E isso a gente vê muito na internet. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem uma comunidade, que é a Raizane Cássio. Ela fala de cabelos cacheados, e ela tem um canal de YouTube falando sobre cabelos cacheados. Lógico, ela acaba falando sobre outras coisas também com relação a esse universo e criando uma comunidade. Então, às vezes eu vou em palestra e eu pergunto, quem conhece a Raizane Cássio? E algumas pessoas levantam a mão, geralmente elas têm cabelo cacheado. Então, é uma comunidade para você ver que tem pessoas gerando conteúdos de diversos temas, né? Então, isso é importante para você saber que comunidade vem de você ter constância, gerar conteúdos que tem a ver com a dor das pessoas ou o universo daquelas pessoas. Então, existem várias pessoas na internet, depois dá uma pesquisada aí naquilo que você pretende falar. Agora, uma preocupação que muitas pessoas têm é, Ana, eu não sei o que postar, eu não sei que tipo de conteúdo gerar. Não se preocupa, faz uma lista dos primeiros conteúdos. Digamos que você saiba 2 tipos de conteúdo que você pode gerar, que são dúvidas de seu público, que às vezes está offline. Então faça uma lista de 2 assuntos e pode ter certeza que depois que você começar a publicar, vão começar a surgir algumas perguntas sobre esse assunto. E aí você vai gerar mais conteúdo que tem relação com essas perguntas que você conseguiu. Então assim, cuide do seu jardim que as borboletas virão. Comece a plantar,
que você vai ver que as coisas vão nascer e vão florescer. Lógico que em alguns casos isso demora um pouco mais para acontecer, tá? Mas não desista, persista. Agora, muito importante para que você consiga velocidade é você escolher o nicho específico. E obviamente você tem que pesquisar antes se tem demanda para esse nicho que você escolheu. E não esquece, legitimidade para falar desse assunto. E depois, finalmente, quando você criar essa comunidade, você tem que pensar em como ter o contato dessas pessoas que estão na sua comunidade, porque elas são seguidoras, assinantes, fãs, e elas estão numa rede social que não é sua. Apesar de que muita gente acha que a rede social é dela, não, são de empresas as redes sociais, né? O YouTube é do Google, o Facebook lá do Mark Zuckerberg, e a hora que eles quiserem fechar essas redes sociais, simplesmente fechou e acabou, e você perdeu tudo. Então você tem que criar uma lista dessas pessoas para você continuar com o seu assunto através de mídias próprias, como o e-mail, por exemplo. Então isso é muito importante. Bom, esse foi um vídeo aqui com as dicas. Eu vou fazer um próximo vídeo, porque tá ficando muito longo, sobre quais as ferramentas que aumentam a autoridade no seu assunto. E se você gostou, dê um like. É importante que você dê esse like, porque isso chega a muito mais pessoas. E também você pode assinar o meu canal aqui, é só você tocar no sininho. E você assinando o canal, sempre que eu postar um vídeo, provavelmente, né, se você tiver as notificações ligadas aí no seu celular, no seu computador, você vai ficar sabendo sobre esse vídeo e não vai perder nenhum conteúdo. No mais, eu quero te convidar para o meu workshop de novas mídias, para você entender melhor como é que funcionam as novas mídias digitais para o seu negócio e, com certeza, as estratégias que eu vou falar lá vão te ajudar muito, tá bom? Então, eu te encontro no próximo vídeo.